Muitos se perguntam qual é finalmente o segredo de Santa Teresinha. Parece que é a sua fé no amor misericordioso. Às vezes nós temos a impressão que é o desejo de amar a Deus, esse desejo ilimitado de ser santa. Mas alguns podem dizer que é a humildade, que é algo que até agora nós não tratamos. Na verdade, em cada virtude parece que nós encontramos o segredo de Santa Teresinha. E é justamente o fato de que nós encontramos Santa Teresinha em todas essas virtudes que fica mais claro, mais evidente, que o segredo, é claro, é o amor. Porque o amor que é a causa, que é o motor de todas as virtudes de Santa Teresinha. Então, se nós vemos uma eminente humildade, era humildade porque ela amava muito. Se havia uma eminente confiança, havia confiança porque ela amava muito. Então, em todas as virtudes nós vemos que tudo em Santa Teresinha se reduz a uma só coisa, o amor. Tudo nela é a expressão de um coração que ama a Deus, que vive o dom da caridade. Mas é claro, isso não nos impede de estabelecer também uma ordem. Primeiramente vem a fé no amor misericordioso, e a partir disso se edifica o resto do organismo espiritual. Então agora nós vamos tratar de uma outra virtude que realiza muito bem a espiritualidade de Santa Teresinha, em que nós encontramos uma marca muito característica dela, que é a humildade. Uma vez, uma religiosa da Ordem da Visitação, que era uma ordem feminina fundada por São Francisco de Sales, as Visitandinas, cuja devoção era pela visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. Então, uma visitandina disse uma vez ao santo fundador, São Francisco de Sales: quero adquirir o amor pela humildade. Então, ela esperava alcançar o amor de Deus, primeiramente praticando a humildade. E São Francisco de Sales respondeu: e eu desejo adquirir a humildade pelo amor. Então nós vemos em São Francisco de Sales a mesma ordem, a mesma psicologia que reinava em Santa Teresinha. É do amor que procede tudo. Ele não queria se esforçar para ser humilde, para que somente então ele fosse premiado com o dom da caridade. Não. Ele sabe que esse dom é dado desde o começo. E, portanto, é amando a Deus que ele vai se inclinar pouco a pouco à humildade. Em que a humildade se torna desejável, amável, em que ela se torna agradável, inclusive. Então os santos, por caminhos diversos, chegam sempre às mesmas verdades, às mesmas compreensões, às mesmas intuições. Claro que isso significa que tem a graça trabalhando. E no final a gente vê que os santos se parecem todos uns com os outros, apesar dos caminhos diversos. Então o nosso trabalho agora é notar o quanto o amor, a caridade, forjou a humildade de Santa Teresinha. Assim como o amor também consumou, ou seja, levou até a perfeição, conduziu à perfeição a humildade. Então a caridade, o amor a Deus, está na base da humildade. Ele forja a humildade, mas ele também conduz a humildade à sua plenitude, à sua perfeição. Então a caridade é esse motor que produz as virtudes e
as conduz à perfeição. A fé no amor misericordioso faz a alma compreender que é justamente o seu nada, a sua miséria, a sua pobreza extrema diante de Deus, o motivo que inclinou o próprio Deus a manifestar nessa alma a sua misericórdia. Então, nós não temos que esconder dos nossos olhos com vergonha, ou dos olhos de Deus, a nossa miséria extrema. É justamente o que atrai, em certo sentido, a misericórdia de Deus, porque Ele quer saciá-la. Isso quer dizer que a alma não pode, não deve sair da sua miséria. Ou seja, negá-la, escondê-la, fazer de conta que não existe, que não é assim. Não. A alma não pode sair da sua miséria, porque seria fugir da misericórdia. Seria dispensar a misericórdia. Quando nós estamos na rua e um pedinte nos pede uma esmola, um mendigo, é o fato de nós constatarmos que ele é miserável que nos inclina a oferecer algo. Se nós constatamos que ele não é miserável, geralmente nós não damos nada. Mas se porventura nós encontrarmos um homem bem trajado, terno, gravata, aparentando ser um empresário, um homem muito poderoso financeiramente, estendendo a mão para as pessoas que passam na rua e pedindo uma esmola, ele será objeto de um desprezo, de uma ira, de uma indignação. Como que pode um homem desses, vestido dessa forma, se apresentando dessa forma, pedindo esmola? Claro que isso aqui é uma ficção, eu estou inventando isso. Mas é para que todo mundo perceba a incoerência de um homem que aparenta ser poderoso financeiramente, que ele peça ajuda. O discurso dele não é credível. Mas será que não é assim que a gente reza? Nosso discurso, será que ele é credível para Deus? Como que nós nos apresentamos para Deus? Como mendigos que reconhecem a sua miséria e pedem misericórdia? Ou como pessoas que se apresentam como católicos, que procuram, digamos, praticar as virtudes, adquirir a perfeição cristã por meios próprios, para que em seguida Deus nos alcance a caridade, como se fosse um prêmio da nossa própria excelência? Ora, se nós nos julgamos muito excelentes, a gente está dispensando a misericórdia de Deus, a gente não tem direito a ela. Então, recusar a própria miséria é recusar a misericórdia. Isso não quer dizer que nós temos que permanecer no pecado. Isso quer dizer que os meios para sair do pecado, quem dá é Deus. É diferente. Porque hoje as pessoas pensam que crer na misericórdia significa que Deus vai nos aceitar pecadores sem necessidade de conversão. Não se trata disso. Quando alguém é misericordioso, é porque essa pessoa sentiu pena de nós e ela nos deu os meios de sair desse estado de miséria. Então essa é a diferença. É que quando nós constatamos a nossa miséria profunda, Deus nos dá os meios. Nós não iremos conquistá-los por mérito próprio. Porque se nós conquistamos a santidade por mérito próprio, então não somos miseráveis. Nós temos meios próprios para vencer a miséria. Isso não é verdade. Isso é falso. Nós não temos meios de alcançar a felicidade, de vencer o pecado, de adquirir a perfeição, sendo que nós somos miseráveis. Radicalmente, profundamente, extremamente miseráveis. Então a misericórdia de Deus se exerce dessa maneira. Ele nos dá os meios de sair do nosso pecado, de vencê-lo, de sermos saciados com a caridade e com a graça de Deus. Então nossa atitude é de fato a de mendigos, que expõem a própria chaga, a própria miséria a Deus e esperam dele com confiança inabalável a sua misericórdia. Os meios para superar o pecado, o vício, o nosso desamor, o nosso orgulho.
Assim como, é claro, nós também reconhecemos a nossa pobreza radical pelo fato de nós sermos criaturas muito limitadas, que se não for Deus nos oferecer a felicidade, nós não temos como adquiri-la em plenitude. Então também é uma miséria, independente do pecado de cada um, nós somos miseráveis pelo simples fato de sermos criaturas mortais, que em algum momento irão falecer, e a vida irá cessar, e a alma irá se separar do corpo. Então quem nos garante de fato a beatitude é o próprio Deus. Então sair da própria miséria, negá-la, recusá-la, revoltar-se contra ela, significa fugir da misericórdia, dispensar a misericórdia. É porque nós somos miseráveis que Deus se inclina para nós, nos oferecendo uma graça abundante, que é a santidade. Então a nossa miséria será resolvida pela misericórdia de Deus, que nos oferece a plenitude da felicidade da vida eterna, a visão beatífica, a luz da glória, a plenitude da caridade, do amor a Deus. E é claro, o perdão dos nossos pecados, das nossas traições, de tudo aquilo que nós fizemos contra o próprio amor de Deus. E que será curado pelo próprio Deus. Quer dizer, nós que ofendemos a Deus, seremos redimidos pelo próprio Deus. Nós que recusamos o amor, seremos curados pelo amor de Deus. Então quem nos dá os meios de curar, de remediar a nossa miséria é o próprio Deus. Se a gente recusa a nossa condição miserável, a gente recusa, consequentemente, a misericórdia. A alma só pode fazer uso da misericórdia à medida em que ela aceita plenamente a sua condição miserável. Ela será capaz de amar a própria miséria nesse caso, de alegrar-se da própria miséria, de confessá-la praticamente como um título de honra, como um título de nobreza diante de Deus. Porque é essa miséria que me dá acesso a tanta misericórdia, a tanto amor, à própria santidade. Então, quando a alma se dá conta que o seu título de nobreza diante de Deus é a sua miséria, e que ele precisa apenas confessá-la com humildade, para que ele faça uso desse título, desses bens, desse tesouro que é a misericórdia de Deus, a alma, ao invés de revoltar-se com a sua própria miséria, com a sua pequenez, com a sua limitação, ela vê nisso uma condição para a própria felicidade. Ela se alegra, ela se tranquiliza, ela se acalma, ela fica serena diante da própria limitação. Afinal de contas, muitas pessoas, quando se dão conta que elas tentam praticar a virtude e recaem com frequência, elas adquirem um estado de alma de revolta contra a própria miséria. Ou seja, eu tenho raiva dos outros e tenho raiva porque eu tenho raiva. Eu tento praticar a virtude, não consigo, tenho raiva de mim mesmo. Eu tento vencer as dificuldades do cotidiano com as pessoas, não consigo, e assim tenho raiva dos outros e de mim mesmo. Então, essa revolta consigo mesmo, porque eu não consigo praticar a virtude, porque eu não consigo estabelecer uma relação boa com as pessoas, virtuosa, pacífica, serena, essa revolta contra si mesmo é uma revolta contra a própria miséria. Ela nos obstrui o acesso à misericórdia. Porque quando a gente aceita, eu sou assim, essa é a minha condição, eu sou miserável, mas me abandonando nas mãos de Deus, eu consigo superar, pouco a pouco, dia após dia, com paciência. É então, de fato, que a gente vai vencer os nossos vícios. Agora, cair num estado de revolta, de ódio contra si mesmo, isso é apenas o orgulho que não se assume, que não se aceita miserável. Então, quando nós entendemos que a condição para receber a misericórdia é a confissão da própria miséria, que diante de Deus a nossa miséria é praticamente um título de nobreza, a gente aceita a nossa limitação extrema, profunda, com serenidade e inclusive com alegria. O padre Diacre diz: a alma sentirá
que é o meio. Essa confissão da própria miséria, ela é o meio, a condição necessária para receber as comunicações do amor misericordioso. E querer afastar a vista da sua miséria, sair desse sentimento, seria sair do amor de Deus. Por que Deus me ama? Porque Ele quer saciar a minha miséria. Se eu não quero aceitar a minha miséria, eu estou recusando o amor de Deus. Se eu me revolto contra a minha miséria, contra as minhas limitações, eu recuso o amor de Deus. Eu não aceito que Ele me ame assim. Eu queria poder oferecer para Ele outra coisa, mas não é o que Ele quer receber. O que Ele quer receber é a minha miséria, é o dom da minha miséria. Então, querer afastar a vista da própria miséria, das próprias limitações, da própria pobreza, da própria fraqueza e assim por diante, sair desse sentimento seria sair do amor de Deus. Agora, a alma, vendo-se banhada na infinita misericórdia, repousará docemente no conhecimento de sua miséria. A alma verá a própria miséria com o olhar do próprio Deus. Sentir-se-á feliz, alegre de ser e de se sentir pobre, pequena, fraca, miserável. Eis o fundo da alma de Teresa. Aqui conclui o padre Liagre. O fundo da alma de Santa Teresinha é uma perfeita conformidade, alegre e serena com a própria miséria. Não porque ela desistiu da santidade, mas justamente porque ela acredita na santidade. Ou seja, mesmo eu sendo miserável, ou melhor, porque eu sou miserável, eu sei que Deus quer me fazer santa por um dom gratuito dele. Então o fundamento da santidade é isso. É porque Deus me ama. Ele ama a minha condição miserável, ou seja, ele quer comunicar a minha alma a santidade para saciar a minha miséria com a sua misericórdia. Então não é que ela não crê na santidade, que ela, por isso mesmo ela se conforma, ela aceita a sua miséria. Muito pelo contrário. Ela crê na santidade, mas ela crê pelo motivo certo. Não porque ela pode conquistar a santidade por esforço próprio, mas porque ela se abandona nas mãos de Deus, deixando que Deus produza nela a santidade. Então, essa é a síntese de tudo aquilo que nós tratamos. O amor misericordioso, quando nós aceitamos que nós somos amados gratuitamente, esse amor produz humildade. O que é que atrai, em certo sentido, o amor de Deus por nós? É porque Ele quer preencher a nossa miséria. Então eu tenho que aceitar que eu sou miserável. Não só por causa dos meus pecados, a minha miséria moral, mas a minha miséria ontológica. Aquilo que a gente, em boa filosofia, quer dizer a miséria da nossa existência. Nós somos criaturas muito limitadas. Em comparação com o sumo bem, em comparação com o próprio Deus, nós somos como que um nada. Mesmo que Deus tenha colocado em nossa alma, em nosso corpo, qualidades, talentos, dons, valores. Isso tudo em comparação com Deus é como se fosse o nada. Mesmo que Deus tenha nos dado muito, em comparação com o sumo bem, é como se não fosse nada. É como se fosse algo absolutamente insignificante. Então, ainda que nós não estejamos tratando da miséria moral, nós já temos uma miséria constitutiva, que é a nossa pobreza enquanto criaturas limitadas, mortais, frágeis, falhas. Nós somos criaturas cheias de falhas, falíveis, né? Então, se nós aceitamos que Deus nos ama assim, ou seja, que Ele quer saciar essa miséria, comunicando a sua graça, a sua caridade, isso nos induz a aceitar a condição desse amor gratuito. Ou seja, já que ele é gratuito, então, já que eu não mereço nada, então eu devo aceitar essa minha condição miserável. Então, o amor misericordioso, ele nos inclina à humildade, à aceitação serena da própria miséria.
Então é o amor que produz humildade. Do contrário, seria uma humildade revoltada. Eu sei que eu sou miserável, mas eu não me conformo. Então esse conhecimento da própria miséria não é virtuoso, ele é revoltado. Então não basta conhecer a nossa miséria, é preciso aceitá-la com serenidade. Então é o amor de Deus que produz essa aceitação serena e alegre da própria miséria. Como condição do amor a Deus. Para que eu possa responder ao amor de Deus, eu preciso aceitar que Ele me ama gratuitamente. E que Ele me dá os meios de devolver amor com amor. É por isso que o padre Liagre diz, repousar em sua miséria é, para ela, Santa Teresinha, repousar em Deus. Aceitando serenamente a própria miséria, Santa Teresinha aceita, antes de tudo, o amor de Deus por ela. Então, para Santa Teresinha, nós temos essa convergência. A aceitação da própria miséria é o outro lado da moeda, por assim dizer, do amor de Deus, da aceitação do amor gratuito. Se nós aceitamos o amor gratuito, nós aceitamos o porquê dele ser gratuito, porque nós somos miseráveis. Então, são os dois lados da questão. São os dois aspectos da questão. Não é possível aceitar o amor de Deus e não aceitar a própria miséria. Com serenidade, com tranquilidade. Santo Agostinho disse, Tu nos fizeste, Senhor, para Ti, e nosso coração se inquieta enquanto não repousar em Ti. Essa é uma frase muito conhecida de Santo Agostinho. Tu nos fizeste, Senhor, para Ti, e nosso coração se inquieta enquanto não repousar em Ti. Agora, essa inquietação que impede o nosso coração de repousar, nosso coração está inquieto enquanto não repousar em Ti. Então essa inquietação que impede o repouso, isso nada mais é do que orgulho. É o orgulho que não aceita a própria miséria, que não admite a própria miséria. E é claro, enquanto ele não aceita, ele está inquieto. Ele não repousa. Agora, o repouso é justamente a humildade. Agora, ninguém aceita a própria miséria senão por amor. Ninguém aceita a própria condição miserável, senão pelo fato de que repousa com segurança, ou seja, com fé, de que há alguém que quer preencher a nossa miséria com amor. Então o que nos inquieta é o orgulho. O que nos tranquiliza é o amor de Deus por nós, que nos faz aceitar a própria miséria. Porque ela é a condição para um dom, o dom da caridade. Então, apesar da humildade admitir graus, e São Bento ele elaborou a escada da humildade, alguns graus, são 12 degraus, se me falha a memória. Apesar da humildade admitir graus, no entanto, ela é uma virtude simples. Ela não é uma virtude complicada. E por que ela é simples? Por que a humildade é simples, apesar de admitir graus? Ela é simples porque ela simplifica. Porque ela tira um peso de nossos ombros. O peso de forjar esse conceito baixo de si mesmo por meios próprios. Como assim? O peso de querer conquistar a humildade por conta própria. A gente não conseguirá. Na verdade, é a caridade que forja em nós a humildade. Se eu procurar me convencer da minha miséria sem levar em conta o amor de Deus, ou eu caio num profundo desânimo, ou eu caio numa profunda revolta. Ou eu vou dizer, já que eu sou miserável e não tem solução, eu estou perdido. Ou eu vou apontar o dedo para o céu e dizer, por que vós me fizestes assim? Então a humildade separada do amor a Deus, ou ela produz revolta, ou ela produz desespero, desânimo. De um lado, no desespero, a pessoa ela acha que não tem solução,
do lado da revolta, ela não entende por que ela não pode ser perfeita e encontrar uma felicidade por ela mesma, sem Deus. Aliás, esse é o pecado de Lúcifer. O pecado de Lúcifer, justamente, segundo Santo Tomás, é o fato de ele querer encontrar a própria felicidade, a própria plenitude na contemplação da sua própria natureza, porque ele sabia que ele era um anjo e, portanto, um ser muito elevado, muito perfeito. E, portanto, ele pretendia encontrar a própria beatitude, a própria felicidade, na contemplação da própria beleza. Então ele se revolta com o fato de que ele precisa encontrar em Deus a sua saciedade, a sua plenitude, a sua paz, a sua felicidade. Então ele queria fazer de si mesmo um objeto de contemplação, uma complacência da sua própria perfeição. Porque Deus é infinitamente feliz, bem-aventurado, porque ele contempla a sua perfeição infinita. Agora, uma criatura, por mais perfeita que seja, ela não pode ser feliz pela contemplação de si mesma, pelo menos não infinitamente feliz. Não plenamente feliz. Ela pode observar em si certas qualidades, mas também reconhecer o quanto que elas são limitadas. Agora, a tentação e o pecado de Lúcifer foi justamente uma tentativa de, enfim, uma revolta por ele não poder fazer de si mesmo o objeto da sua contemplação, da sua felicidade. Então, a ausência da humildade nos coloca numa condição muito perigosa, por causa do desespero ou por causa da revolta. Agora, a humildade que procede da caridade, ela simplifica tudo. Ela tira dos nossos ombros esse peso de tentar ser humilde por conta própria. A gente não vai dar conta, a gente não vai conseguir. A visão da nossa miséria ou nos revolta ou nos entristece. Ninguém ficaria feliz em olhar para a própria miséria. Ninguém ficaria sereno de olhar para a própria miséria. A única condição de nos colocar num estado de serenidade e até mesmo de alegria diante da própria miséria é quando a gente considera que ela é condição para o amor de Deus. Porque Deus quer preenchê-la com o seu amor. Então, quando a humildade está unida à caridade, a gente fica em paz. E é aquilo que diz Santo Agostinho. Quando nosso coração encontra Deus, ele repousa. Ele se aquieta. Ele para de exigir de si mesmo o que ele não pode fazer por conta. E ele se entrega a Deus e encontra a paz. Então é a caridade que deve forjar em nós a humildade. Na medida em que nós nos deixamos amar, na medida em que nós aceitamos ser amados com amor gratuito. Deixar-se amar, é isso que produz a humildade. Deixar que Deus nos ame com o seu amor gratuito. Aceitar a própria miséria como condição de um amor gratuito. O padre Liagre diz: a humildade consiste, na realidade, em afastar a vista, o olhar de si. Consiste praticamente em esquecer-se, em tratar-se verdadeiramente como nada. Então, tirar a vista de si e olhar para Deus e encontrar essa paz em Deus. O orgulhoso olha demais para si. Ele se compraz com qualidades presumidas. Ele também despreza o próximo, mas é claro que ele vive uma ficção. Enquanto que o humilde não olha para si, seja para se comprazer, seja para desprezar o outro. Mas ele olha para Deus e encontra a paz. Há alguém que é bom, que é perfeito, que é infinitamente santo, amável, que é o sumo bem. E que, se eu amá-lo, eu encontrarei paz. Mas é claro, é Deus que me oferece esse amor e os meios de amá-lo.
Então, quando nós olhamos para Deus e deixamos de olhar para nós, nós estamos agindo em coerência com o amor misericordioso. Nós estamos respondendo de maneira coerente ao amor misericordioso. Porque se nós realmente percebemos que não somos nada, que a nossa condição é muito miserável, ora, se não somos nada, então não temos nada para olhar. Não tem nada que olhar. Temos que olhar para Deus. Ele sim é o sumo bem. E é Ele que preenche a nossa miséria. Então, se nós realmente cremos que Ele é o sumo bem, os olhos da nossa alma devem estar fixos nele. E nós devemos desprezar a nós mesmos, não no sentido de desprezar o que há de bom em nós, mas desprezar no sentido de que nós não somos autossuficientes. Mesmo os dons que nós temos, naturais, qualidades, virtudes, né? Mesmo os dons que nós temos, eles dependem de um ato criador, eles dependem de Deus. Então não são tão nossos quanto pensamos que são. Eles também foram objeto de uma doação. Então, é claro, há um trabalho na vida espiritual que consiste em tirar a atenção excessiva que nós depositamos em nós mesmos. Um olhar muito fechado em si mesmo, muito reflexivo, muito introspectivo, de complacência nas próprias qualidades presumidas. É preciso justamente pedir a Deus que Ele nos abra os olhos e que nos incline a olhar para Ele, para o coração dEle, para o amor dEle. Isso quer dizer que a cada experiência de fracasso, de pobreza, de imperfeição, de miséria, enfim, para tudo aquilo que dá errado na nossa vida, nós devemos voltar o olhar para Deus, a fim de entregar a nossa vida com confiança ao amor misericordioso. Deus permite justamente essas misérias, para que nós tenhamos uma consciência muito viva do que nós somos. Porque somente então nós teremos condições de entregar a nossa vida àquele que, sendo bom, perfeito, que sendo amor misericordioso, Ele vai então curar essa nossa miséria extrema com o seu amor. Então toda a experiência de fracasso, de queda, de imperfeição, de miséria humana, de miséria moral, é um pretexto para a providência, para a gente olhar para o coração de Jesus e pedir o dom da sua caridade, o dom da sua misericórdia. É para isso que Nosso Senhor permite tantas quedas, para que a gente desista de se apoiar em si mesmo. E para que a gente faça esse ato de abandono filial ao amor misericordioso. E esse abandono filial ao amor misericordioso é também um ato amoroso de humildade, de renúncia de si, de aceitação da própria miséria. Então, como nós somos amados por um amor gratuito, nós devemos atrair o amor misericordioso pela humildade, ao invés de tentar merecê-lo, tirando de nossas pretensas qualidades algum motivo para que Deus nos pague o nosso esforço com a sua graça, que é uma atitude muito frequente na vida espiritual. Nós temos a impressão que o amor de Deus, ele é objeto de um merecimento. Quando que, na verdade, o que atrai o amor misericordioso é que nós confessemos diante de Deus a nossa miséria. Os nossos méritos, novamente, eles são uma consequência do amor de Deus por nós. Porque em cooperação com o amor misericordioso, nós podemos merecer, praticando as boas obras e recebendo, é claro, o prêmio delas na vida eterna. Mas também, é claro, já nessa vida, com muitas bênçãos, com muitas graças. Mas a nossa cooperação,
Ela é um ato sucessivo, é um ato consequente. Primeiramente, eu sou amado com amor gratuito e misericordioso. E é claro, as nossas obras valem na medida em que Deus obra em nós. Ou seja, na medida em que nós agimos com caridade, movidos pela caridade. Então, na medida em que Deus obra em nós, as coisas valem para a vida eterna. Do contrário, seria apenas vaidade nossa, pretensão nossa de querer fazer algo por Deus sem Ele. O Padre Liagre diz: desejar amar o amor misericordioso é, em primeiro lugar, reconhecer-se miserável e, em seguida, conservar-se perante Deus com todas as suas misérias, para que Ele as transforme em amor, unicamente para a sua glória. Então, amar o amor misericordioso é reconhecer-se miserável e conservar-se miserável. Conservar-se no sentido de que eu admito que essa é a minha condição. Claro, conservar-se miserável não é sinônimo de que nós devemos nos manter no nosso pecado, não é da miséria moral que eu falo, mas é claro, da nossa condição humana, de seres humanos, de criaturas humanas, que são miseráveis. E que somente por graça de Deus vão encontrar a plenitude da felicidade. E que a condição disso é a aceitação da própria miséria, sem nenhuma tentativa de fugir dela por orgulho, por mérito próprio. Então é somente diante do amor misericordioso que nós conseguimos amar serenamente e com alegria a nossa própria miséria. Então, novamente, a gente percebe agora com mais clareza que o amor a Deus e o amor ao próprio nada, à própria miséria, eles parecem uma coisa só, ou melhor, dois aspectos de uma coisa só. Um é a condição do outro. Para que eu ame a Deus, eu preciso aceitar a minha miséria. Para que eu aceite a minha miséria, eu preciso amar a Deus. Padre Liagre diz: é somente à luz do amor misericordioso que se pode amar ao próprio nada. Feliz por entregar esse nada ao amor. Abandonar-se sem inquietude ao desejo de amar de volta, de pagar amor com amor. Mas o amor não é apenas a condição da humildade, mas ele também é o motor que conduz a humildade à perfeição, conduz a humildade à sua plenitude. Afinal de contas, todo o progresso no amor a Deus é também um progresso na humildade. Quando progride a caridade, progride também a humildade. Padre Liagre diz: quanto mais se ama, mais claramente se vê os próprios defeitos. Quer dizer, quanto mais me aproximo de Deus, mais claro fica, sob a luz da graça, sob essa presença íntima e intensa de Deus, fica cada vez mais claro os meus defeitos, as próprias imperfeições, os apegos. Ou como diz o Padre Liagre, numa palavra, todas as formas de egoísmo. E quanto mais se ama, mais também se é levado a desprezar-se, a afastar-se de si, a esquecer-se de si mesmo. Então, frequentar bastante e cada vez mais intensamente o amor de Deus faz com que a gente veja cada vez com mais clareza a nossa miséria, a nossa imperfeição. É como a luz do dia, quanto mais alto está o sol, quanto mais ele ilumina, mais fica claro, digamos, as imperfeições das coisas. Agora, quando nós estamos no crepúsculo, a gente mal consegue distinguir as cores.
Então todo o brilho, toda a clareza das coisas, inclusive a visão das imperfeições das coisas, depende de uma intensa claridade. Agora, no crepúsculo, a gente mal distingue as cores. No entardecer, a gente mal distingue as cores. Assim também com relação à luz de Deus. Quanto mais intensa, quanto mais nós frequentamos a presença de Deus, mais fica claro a nossa miséria. Mais fica claro o nosso egoísmo, portanto. E isso nos leva, isso nos move a esquecer-se de si, a abandonar-se nas mãos de Deus para remediar essa miséria. Então, é o amor que aperfeiçoa a humildade. Santa Teresinha disse: quando nos vemos muito miseráveis, não desejamos mais nos considerar. Olhamos somente o único bem-amado. Quando nós nos vemos miseráveis, o único movimento de alma que nós temos é olhar para o nosso bem-amado e querer encontrar toda a nossa felicidade nele. Ele é bom. Ele me sacia, ele me faz feliz, ele me basta. Ele é o meu tudo. Eu não preciso fabricar uma felicidade para mim. Eu preciso apenas encontrar nele. Eu preciso dirigir todos os movimentos da minha alma para ele. Ele me basta. O fato de eu ser miserável não deve me conduzir a um estado de revolta. Ou, é claro, de desespero. Se eu entregar a minha miséria nas mãos de Deus, Ele vai cumulá-la de amor, de caridade, da sua graça. E isso será a minha felicidade. Então veja que a humildade, é claro, é uma virtude que simplifica tudo. Nas últimas semanas de vida, Santa Teresinha disse: como sou feliz por sentir-me tão imperfeita e ter tanta necessidade de Deus no momento da minha morte. Veja que serenidade inabalável diante da própria miséria e sobretudo sofrendo tudo o que ela estava passando por causa da tuberculose. Como sou feliz por sentir-me tão imperfeita e ter tanta necessidade de Deus no momento da minha morte. Em uma outra frase dela: também eu tenho muitas fraquezas, as faltas involuntárias, mas alegro-me com isso. É tão doce sentir-se fraca e pequena. Então é claro, a gente vê essa nota de um coração de criança, essa característica de um coração de criança diante da visão da própria miséria. As crianças são assim. As criancinhas, elas recorrem aos pais diante daquelas coisas que elas não conseguem realizar, com muita serenidade. Elas não são como nós que escondemos o que nós não sabemos fazer. Escondemos a ignorância, escondemos nossa incapacidade, escondemos nossas falhas, nossas situações embaraçosas, porque temos muita vergonha do olhar dos outros, do juízo dos outros. As crianças não, elas são muito espontâneas. Elas não têm tantos filtros de malícia que nós adquirimos ao longo da nossa vida. Então Santa Teresinha adquiriu um coração verdadeiramente de criança no exercício da humildade. Ela se sentia contente de se perceber pequena, frágil, miserável. Ela não se revoltava com a sua condição. Ela via nisso uma condição para o amor de Deus. Então Santa Teresinha amava a sua pequenez, o seu nada, porque sabia que com esse olhar, era com esse olhar que Deus a via e a amava. Então por que eu vou fugir, negar, me revoltar contra o meu nada, sendo que é com esse olhar que Deus me ama? É com esse olhar que Deus me vê. Ele vê o meu nada. Ele vê e ele inclina a sua misericórdia para preencher esse nada. Então isso conduz uma alma à serenidade, à paz, a uma verdadeira alegria espiritual. Agora, é certo que Santa Teresinha reconhecia o seu nada diante de Deus, na oração, mas também diante dos homens. Ela não tinha vergonha de declará-lo diante das pessoas. E uma vez, durante a sua doença,
ela escreveu à Madre Inês: fiquei tão contente por ter desvisto minha imperfeição. Em algum momento ela teve uma falta involuntária, e nós sabemos na vida espiritual que as faltas involuntárias, elas estarão presentes até na vida dos santos, justamente porque são involuntárias, elas são consequência do pecado original, da nossa fraqueza, e por fraqueza mesmo o santo pode pecar. Agora, o pecado de fraqueza, ele não diminui a graça, porque é fraqueza. Sobretudo porque nós podemos usar dessa fraqueza para confessar a nossa miséria e crescer em graça, crescer em caridade. Então mesmo a miséria dos santos está a serviço da santidade deles. Porque percebendo a própria fraqueza em faltas involuntárias, isso coloca os santos numa condição de um abandono absoluto nas mãos de Deus. De abandono sem limites. E Santa Teresinha se rejubilava de perceber que as irmãs viam as fraquezas dela. Veja o nível, o tamanho da serenidade. Santa Teresinha percebia tão bem qual era o valor da humildade na vida interior, que ela não julgava temerário aspirar ao mais alto grau de amor, porque é justamente a sua pequenez, a sua miséria, que a torna apta a glorificar a Deus pelo amor. Então, se ela reconhece a própria miséria, com muita serenidade, com muita tranquilidade, ela via nisso o meio, digamos, uma condição das mais importantes para que ela aspirasse um alto grau de santidade. Porque quem muito é miserável, muito pode ser preenchido pelo amor de Deus, preenchido pela graça, pela misericórdia de Deus. Então ela tinha uma audácia de amar a Deus por causa da aceitação da sua condição miserável. Agora, nós, por outro lado, muitas vezes, nós aspiramos à perfeição nutrindo um secreto desejo, uma secreta pretensão de sermos alguém. Então nós que aspiramos à perfeição cristã, à santidade, nós temos um secreto desejo de sermos bons por nosso próprio mérito. De que as pessoas tenham um bom conceito de nós. E que eu também possa me comprazer das minhas qualidades. Olhando para mim e pensando, puxa, eu sou uma pessoa boa. Eu faço as coisas certas. E as pessoas me aprovam. Nós temos um secreto desejo de aprovação. E nada se opõe mais à caridade, ao progresso da caridade, do que esse orgulho secreto e sutil. Esse orgulho disfarçado de santidade, disfarçado de desejo de perfeição. E é por isso que o padre Liagre diz: o amor não pode fazer sua obra, que é a de abolir toda a preocupação consigo, de tornar a alma humilde e levar a humildade à sua consumação. Se houver essa atitude de secreto orgulho, o amor não pode tornar a alma humilde e levar essa humildade à sua consumação, à sua plenitude. O amor, continua o padre Liagre, o amor só é verdadeiro na humildade e pela humildade. Nesse caso, o amor é verdadeiro. Do contrário, o que nós quisermos oferecer a Deus sem humildade não terá valor. Porque repugna a misericórdia de Deus que nós tenhamos pretensão de merecer o que quer que seja sem a graça, sem a caridade. Nada nos faz compreender melhor o valor da humildade do que uma confidência de Santa Teresinha em sua autobiografia. Diz ela: o Todo-Poderoso grandes coisas operou na alma da filha de sua divina mãe, a Santíssima Virgem.
E a maior delas, a maior coisa que o Todo-Poderoso operou, foi a de lhe ter mostrado sua pequenez, sua incapacidade. Ela via como o maior prodígio da providência na vida dela que ela tivesse uma perfeita compreensão da própria miséria, do próprio nada. Ela via isso como o maior prodígio. Por quê? Porque foi a condição para ela se lançar de corpo e alma, por inteira, nos braços da misericórdia de Deus. Eu não tenho nada que esperar de mim mesmo. Por mim mesmo, eu sou mesmo um fracasso. Eu não tenho nada que esperar de mim mesmo, a não ser justamente uma profunda frustração com a minha condição miserável. Eu tenho mais é que me lançar para os braços misericordiosos de Jesus, para o seu amor misericordioso. Eu não tenho que perder tempo com uma imagem pretensa de mim mesmo, cheia de qualidades, diante dos meus olhos, diante dos olhos dos outros. Eu tenho mais é que me lançar no amor misericordioso, para encontrar logo esse repouso que o amor de Deus produz em nós. Então essa foi a grande obra que o amor misericordioso realizou em Santa Teresinha. Tê-la esvaziado de si mesma para saciá-la da sua misericórdia.